tá ao vivo. Já estamos ao vivo, eu acho. As pessoas estão entrando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Kátia, Dela Flora, Balsas, Jeane, Lana. Maurício, nosso assessor de comunicação. Vamos aguardar a entrada da professora Flávia Neves. Boa tarde, Jeane. Kedma. A professora Ana Flávia acabou de entrar. Olá, Flávia. Boa Olá. tarde. Boa tarde. Então, podemos oficialmente começar a nossa live, tentando potencializar ao máximo aos 60 minutos que nos concedem aqui a plataforma do Instagram, tá bom? E a gente fez um pequeno roteiro para a gente seguir de uma forma mais estruturada, mas deixando também algum momento para interlocução com o público que nos assiste. Então, mais uma vez, boa tarde a todas, a todos. Essa é a nossa... Iniciam as ações do Psinaed, no que diz respeito às lives que nós organizamos para tratar de assuntos relacionados tangenciados à educação. A Comissão Psinaed tem por seu nome Comissão de Psicologia na Educação no Maranhão, e sabemos, né, que para estrear esse conjunto de lives, a pauta sobre as intervenções em psicologia, especificamente análise do comportamento aplicada ao TEA, é um assunto que tangencia a área da educação, portanto, importante para a nossa comissão. Desde já agradeço à psicóloga Flávia Neves, ao psicólogo Daniel, pelo aceite nessa discussão e tentaremos aqui administrar esse tempo com tanto assunto complexo, né, e que é de interesse aos psicólogos e ao público de maneira geral. Nesse primeiro momento, eu queria falar um pouco sobre as nossas próximas lives. A gente, em comissão, deliberamos por próximas lives com diversas temáticas, e aí eu já quero sugerir a vocês, né, e partilhar aquelas que nós já temos de confirmação. No dia 16, semana que vem, nós temos uma live chamada Educação em Pandemia, Contribuições da Psicologia Escolar Crítica, com a participação da professora Cleise Marinho Araújo, da Universidade de Brasília, com mediação minha, do Péricles e Lívia, Péricles e Lívia Guedes. Ambos são do Conselho, a Lívia pertence ao Conselho, o Péricles é conselheiro, né, todos os dois, os membros do Psinaed, estarão presentes, dia 16 e 17 horas. No dia 30, nós temos a live Educação e Criatividade, Contribuições à Luz da Psicologia Escolar, com a psicóloga, membro do Psinaed, Ana Beatriz Rocha Lima, e o convidado, a Tatiana Carvalho, super querida, que fez história da psicologia do Maranhão aqui, ser potencializada também. No dia 6/8, em agosto, nós temos uma live por título Trabalho Docente no Ensino Superior no atual cenário da pandemia, com a nossa querida professora, membro do Psinaed, uma honra, Denise Bessa, né? Vamos ter mais um convidado para falar também sobre esse tema. E também muito bem cogitada no nosso grupo, nós temos no dia 13/8 a live Gênero e Educação, Contribuições da Psicologia no Campo da Educação Escolar, né? Com o membro do Psinaed, Mayan Marie, né, e com a convidada externa, Valesca Zanello, da Universidade de Brasília, que tem estudado sobre os dispositivos de gênero. Bom,
Então, dito isso, esse preâmbulo sobre as nossas pretensões, né, eu gostaria que rapidamente vocês se apresentassem, Daniel e Flávia, para a gente fazer o nosso primeiro momento aqui estruturado, tá bom? Pode começar a psicóloga Flávia. Olá a todos, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer o convite do CRP, na figura da professora Poliana, da psicóloga, colega de trabalho, e o brilhante psicólogo e colega de trabalho, parceiro também nessa jornada, o professor Daniel Matos, a quem eu respeito e admiro muito. E quero agradecer pelo convite e para fazer uma rápida apresentação, eu sou Flávia, sou psicóloga, analista do comportamento, com doutorado em análise do comportamento aplicado ao autismo, e já estou nessa jornada aí há quase 10 anos, né? Cerca de 10 anos, trabalhando tanto na parte privada quanto no setor público, nessa área de intervenção ao transtorno do espectro do autismo. Bom, acho que agora sou eu, né? Boa tarde a todos. É uma honra poder participar nesse momento, ainda mais assim em presença, ainda que virtual, mas ainda bem que pode ser desse jeito, né? Com as duas psicólogas que são grandes referências nas suas áreas de atuação. Meu nome é Daniel, também, assim como a professora Flávia, eu sou analista de comportamento, com um doutorado em análise do comportamento e também tenho uma ênfase no trabalho com pessoas com autismo e quadros relacionados. Ok, então nós podemos começar o debate, né? Eu gostaria, na condição de mediadora, destacar que sempre é caro à nossa profissão e, sobretudo, ancorado pelo nosso código de ética, o fornecimento de serviços em ciência psicológica fundamentados na devida qualidade técnica e científica. E eu gostaria de ressalvar dois pontos do nosso CEP, dos princípios fundamentais, item 4, que diz assim: o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento de prática. E, mais adiante, das responsabilidades do psicólogo, logo no artigo 1º, item C, prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriada à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. E eu sei, Flávia, Daniel, que isso é tão polêmico na área de vocês, porque existe uma metodologia muito específica, muito própria, e que não é, digamos assim, de bom grado para todos, né? A gente sabe que muitos psicólogos que saem da academia, que não existe, né, nenhum tipo de determinação do conselho que se vete qualquer intervenção fundamentada em aba para um psicólogo recém-formado. Não há dentro do conselho que a gente possa fazer para impedir, né? O psicólogo ele tem uma identidade sobre a abordagem científica pela qual ele exerce a sua profissão. Mas a gente também reconhece, dentro do Conselho, que existem várias entidades, né, que vocês são filiados, que são entidades nacionais e internacionais que primam por esse rigor, né, metodológico, sobretudo nesse público específico da educação especial, e que é vastamente divulgado, né? E eu gostaria que vocês comentassem um pouco a esse respeito sobre a necessária busca da formação continuada de acordo com os critérios discutidos pelas entidades científicas às quais vocês fazem parte. Esse tema gera bastante polaridade, né, sobre quem, e muita discussão já tem sido trazida para o bojo da prática, né? Quem é que é um analista do comportamento no Brasil, reconhecidamente falando? Já que a gente não tem, por ser uma profissão relativamente nova, o analista do comportamento como tal, a gente não tem um órgão oficialmente que regule a nossa prática, né? E a ciência da análise do comportamento, ela não é objeto, ela não é própria, específica de psicólogo, apesar dela estar inserida no currículo acadêmico da psicologia aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos está na educação, não é na psicologia, né? O psicólogo estuda lá nos Estados Unidos psicologia aplicada às questões de atraso no desenvolvimento, por exemplo, psicologia especial, vamos supor. Mas aqui o currículo no Brasil, a análise de comportamento entra dentro do currículo da psicologia, lá na educação, no âmbito da educação especial.
Nos Estados Unidos, eu estou falando dos Estados Unidos porque é da onde deriva, né, a nossa profissão. Então, o que acontece é que nós estamos muito regidos hoje por alguns órgãos, alguns conselhos de áreas, não são rigidamente um conselho, mas uma associação de analistas do comportamento, né, do comportamento, que regula, que vem regular e vem dizer quem são os analistas do comportamento capazes de desempenhar determinadas funções e de se intitularem como tal. Existem algumas regras que são delineadas por esse órgão, que a gente conhece como Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, né, a BPMC, e que tem destacado lá o papel e a importância fundamental de ter alguns níveis, né, de know-how ou de desenvolvimento do profissional para adotar determinadas funções. Eu quero falar também da importância, já que a gente está falando em aspectos éticos, da importância de atentar para essa formação continuada, porque, inclusive, eu estou fazendo uma pós-graduação agora na Universidade da Flórida, e que lá a primeira frase que dizem é: as pessoas pensam que a análise do comportamento não é como a medicina, que você pode matar uma pessoa, né? Mas quando você trabalha com paciente com autismo grave, você, se não fizer uma intervenção bem-sucedida, você pode comprometer a vida desse paciente ou de outrem, se você não souber fazer uma condução apropriada. Então, isso é uma responsabilidade muito importante. Isso requer um aprofundamento teórico muito importante, né? Então, por isso que a BPMC tem versado sobre esses níveis de desenvolvimento para serem desenvolvidos dentro da nossa prática clínica, né? Então, é muito importante a gente atentar para esses aspectos éticos e respeitá-los, sobretudo, e adotar na nossa prática clínica. Daniel. Bom, a BPMC é uma associação de referência nacional, a mais antiga e a mais importante de analistas do comportamento. E dentro da BPMC existe uma comissão chamada Comissão de Desenvolvimento Atípico, que já há bastante tempo discute as questões aí relacionadas a um possível processo de acreditação do trabalho do analista do comportamento que opera especificamente com o público de pessoas com autismo e quadros relacionados. Então, essas questões aí das funções que a Flávia está pontuando é algo que é bastante discutido e, na realidade, a comissão ela já está no momento de ter algo, na realidade, assim, mais concreto. A questão da acreditação específica ela já foi aprovada em assembleia, né? E eu tive a oportunidade de participar de uma reunião presencial junto com a comissão. Eu estou colaborando também em um dos grupos de trabalho, que tem algumas pessoas que estão envolvidas, e as comissões elas estão preocupadas em fazer todo um levantamento aí pelo país de pessoas e clínicas que trabalham com esse tipo de proposta de análise do comportamento aplicada ao autismo. Mas, independente desse movimento aí, a BPMC ela já tinha lançado alguns documentos que servem, vamos dizer assim, como orientação daquilo que se julga ser o perfil, né, dos profissionais, das diferentes funções que precisam ser exercidas. Por exemplo, a organização de processos, vamos dizer assim, de avaliação e de intervenção é algo que tem que ficar a cargo de um profissional muito bem formado, pelo menos em nível de mestrado, específico em análise do comportamento de preferência, não que isso seja um único critério. Na realidade, a pessoa ela tem que ter comprovação de muitos anos assim, de práticas assim, de análise do comportamento com autistas, de prática supervisionada e por aí vai, além de ser uma pessoa que demonstra todo um repertório de conhecimentos relacionados à análise do comportamento, inclusive no que diz respeito às questões de pesquisa. Porque todo o trabalho que a gente faz, por exemplo, com o público de autistas, né, ele se baseia em metodologias que são fundamentadas em evidências. Então, entende-se que as pessoas que estão à frente dos processos de avaliação e definição de estrutura curricular com um determinado cliente tem que ser alguém que necessariamente tenha um repertório de leitor crítico de relatos de pesquisa em revistas indexadas de referência
e de transformar aqueles procedimentos que estão descritos ali em tecnologias de intervenção que produzam mudanças significativas, assim, do ponto de vista social, né? Então a gente sabe que isso aí não é qualquer função. Essa é a função que é a principal, no sentido de quem vem a ser o mentor de uma proposta, né? A pessoa tem que conhecer uma série de coisas, delineamentos de pesquisa, técnicas de registro, uma série de coisas que a gente sabe que uma formação, por exemplo, de graduação, ou mesmo de especialização lato sensu, não dá conta. Aliás, especialização lato sensu não dá conta. Eu falo isso na condição de alguém que coordena especialização lato sensu, mas quando a gente coordena, ou quando a gente organiza uma especialização lato sensu, espera-se, na realidade, com isso, formar excelentes terapeutas, ou vamos dizer assim, aplicadores das intervenções, e que possam também atender critérios que têm sido definidos pela BPMC, quanto a pessoa ser alguém que a proposta é que seja chamado de coordenador. O coordenador é tipo um braço direito do supervisor, entende? Então, o coordenador, ele vai ser alguém que vai ter mais atribuições do que alguém que é um acompanhante terapêutico que está replicando lá as técnicas de intervenções para as quais ele é orientado. Então, é alguém que vai ajudar em processos de avaliação, de estar manipulando, por exemplo, protocolos de avaliação, de estar definindo junto com o supervisor responsável por um caso, modificações de currículo. O acompanhante terapêutico ele não deve ter essa função, pelo menos são recomendações da BPMC. O acompanhante terapêutico, que é a pessoa que aplica as intervenções, que é a outra função, o que é que tem sido discutido, o que é que tem sido proposto? Que essa pessoa não tem que ter uma graduação necessariamente. O que está sendo discutido e apresentado como proposta enquanto requisito mínimo é ter o ensino médio concluído. Até porque, se a gente for levar em consideração que o trabalho está muito atrelado à pesquisa, né? E a pesquisa é uma coisa que não para na análise do comportamento com autismo, tanto no país como fora do país principalmente, mas no país a gente tem percebido diversos movimentos de várias instituições, né, de uma forma que alguns anos atrás a gente não via. Né? Então tem sido bem interessante nesse sentido. Mas eu também não quero me entender muito, né? Mas é muita Daniel, coisa que está envolvida. dentro dessa hierarquia, dessa pirâmide que você citou, dentro da própria ciência da análise do comportamento, a gente observa que também existem alguns graus, né? Então, tipos de prestação, ou tipos de delineamento de intervenção. Então, a gente observa Isso. análise experimental do comportamento, né, que faz pesquisa básica. Depois tem análise aplicada do comportamento, que faz pesquisa aplicada, ou seja, gerando tecnologias comportamentais para a gente aplicar na prática clínica, né, na aba que é prestação de serviço. Então, o analista do comportamento com nível de doutorado, de pós-doutorado e até o de mestrado, ele já passou por esses 3 níveis. Ele já passou pela análise experimental do comportamento, ele já passou pela análise aplicada, a pesquisa na aplicada, a pesquisa básica, e ele tem experiência na análise, na aba prestação de serviço. Então, ele já passou, ele conhece essas escalas, né? E aí, por isso que é diferente uma especialização estrito sensu e uma especialização lato sensu, pelo grau de afinidade ou de profundidade que permite que o aluno atue, né? Em que nível de intervenção ou de conhecimento científico, qual a profundidade do conhecimento científico desse aluno. Ótimo. Muito boa a defesa de vocês. Eu aproveito para reforçar que tanto a Flávia Neves como o Daniel Matos, eles compõem a Comissão de Psicologia na Educação do Maranhão para tratarem sobre essa temática importante. Então, ações a gente tem planejado para que haja uma subcomissão que vá trabalhar em documentos orientadores à luz do que está sendo já discutido nas entidades nacionais para fortalecer, né, essa identidade do psicólogo maranhense ao querer se filiar nas propostas de intervenção em análise do comportamento aplicada ao autismo. Tá? Bom, a gente também gostaria de destacar, né, aquilo que ressalvamos no subtítulo dessa live que nós planejamos,
sobre esse período de pandemia que gerou aí mudanças sociais de todas as ordens, que impactaram e ainda impactam na mudança de rotina de todos nós, né? Dentre os quais as crianças e jovens que estão, né, no público, né, do transtorno do espectro autista. E aí eu gostaria que vocês, acho que o público de maneira geral, psicólogos, educadores que estão aqui presentes, né, população de maneira geral, gostaria de escutar de vocês o que vocês vivenciaram nesse período, quais foram as principais experiências, o que vocês partilharam, né, nesse momento que foi difícil para todo mundo, e eu não tenho dúvidas que para quem tem crianças e jovens dentro do transtorno do espectro autismo, não deve ter sido algo também fácil, como também foi todo mundo, né, fomos todos nós. E eu gostaria de dar a palavra para a Flávia, para ela começar a relatar a experiência desse período, e depois o Daniel fala também. Perfeito. Deixa eu colocar aqui no 4G, que eu acho que o sinal vai Travou um pouco. ficar mais estável agora. Tá funcionando agora, Tá bom. né? Deu uma cortada aqui. A gente eu acho que melhorou agora o sinal. melhorou, Flávia. Esse período de isolamento social, né, de pandemia, que forçou a gente a fazer o isolamento social, foi um desserviço para nós, analistas do comportamento, que trabalhamos anos a fio para instalar habilidades sociais em pessoas com TEA que tem esse déficit, que apresenta esse déficit, né? E aí, de repente, a gente é compelido a isolar socialmente as nossas crianças e elas ficam estritamente no contato dos pais, dos irmãos ou daquele núcleo familiar e sem oportunidades de trabalharem ou de desenvolverem aquilo que foi ensinado no contexto clínico, especificamente as habilidades sociais, né? Então, isso foi um desafio para nós, está sendo um desafio para nós após agora esse retorno, né? Isso é um ponto. Isso é um ponto desafiador, né? E um desserviço que a pandemia trouxe para nós também, com impacto para as pessoas com autismo. Um outro aspecto que eu observo, tá, Paulinho, é que a importância que mostrou, né, o quanto que uma abordagem multiprofissional, o quanto a família precisa estar inteirada no processo terapêutico, nos objetivos terapêuticos dessa família, né? E abriu também o leque, apesar de ser um momento muito difícil e que a gente precisou fazer esse isolamento por algum tempo, isso coloca também, levanta uma questão de que nem todas as crianças devem ou deveriam ter sido excluídas desse serviço, tá? Então, a gente poderia ter, e como a gente fez, né? A gente acabou rearranjando as contingências ou reorganizando a nossa rotina para dar conta de continuar esse tipo de serviço. E aí vem o modelo de telehealth, né? Medicina telehealth, ou teleserviço, teleatendimento, que tem dados de pesquisas científicas que mostram dados bem robustos, que vem mostrando a efetividade desse tipo de intervenção, né, virtual. Dadas as devidas proporções, dadas as devidas, o devido monitoramento, desde que seja respeitada uma série de estruturas ou de requisitos que estão descritos lá. Mas aí mostra muita importância e a possibilidade de que você consegue fazer, né? Então, o que a gente observou é que a maioria, eu vou falar já da minha experiência particular, tanto no setor público quanto no privado, apesar de ter oferecido esse tipo de teleatendimento, nem todas as famílias conseguiram ajustar isso na sua rotina, né? Não é uma coisa que é acessível a todos, não é uma coisa que não falo acessibilidade enquanto ter acesso à internet, tá? Eu falo acessibilidade no sentido de adotar isso na sua rotina. Ser um novo normal, sabe? Incorporar que toda semana ou tantas vezes na semana, naquele horário, você vai ter um psicólogo ali olhando o que você está fazendo durante uma hora. Então, isso não cabe na rotina de todas as famílias, né? Uma vez que as crianças mudou, a rotina mudou das crianças, mas dos pais também. Os pais levaram o trabalho para casa, tem os outros filhos em casa, concorrem, né? É muita coisa concorrendo junto com a terapia do filho, da criança. Então, é um ajuste que requer dessa família
E a gente, enquanto profissional, a gente teve que também se reinventar, né? E até refazer os nossos objetivos terapêuticos, no sentido de o que cabe para essa família, dadas as circunstâncias que ela está vivendo, né? E o que a gente pode fazer enquanto de tornar os objetivos terapêuticos palpáveis para que sejam desenvolvidos por essa mãe, por esses irmãos, por esses pais, né? Então, é um recurso viável, né? E que, inclusive, levanta agora uma possibilidade que eu acho que é um recurso que deve permanecer, ele não tem que ser transitório, ele não tem que fazer parte apenas do período de pandemia, o telehealth, né? O teleatendimento. Ele, pelo contrário, ele deve ser um recurso que deve permanecer de forma agora permanente, permanecer na nossa vida, né, de forma duradoura, e que a gente, inclusive, deve lançar mão desses recursos, e isso também nos leva à possibilidade de atender populações mais distantes. De repente, e aí vem, gente, iluminar de novo a história dos graus, né? O supervisor, ele pode treinar uma pessoa no interior do Maranhão, no local difícil acesso, ele pode treinar, porque tem autista em todo lugar. No Maranhão tem autista em todo lugar. No Brasil tem autista em todo lugar. Não tem autista só aqui em São Luís e Maranhão. Tem autista espalhado por todo lugar. Então, de repente, o supervisor ele tem a possibilidade agora de treinar uma mão de obra, treinar um aplicador que tem lá, segundo a BPMC, traçou quais são os objetivos dessa pessoa, quais são os requisitos. Ele treina e essa pessoa tem condições de aplicar programas, de desenvolver uma mão de obra, né, para essas pessoas que estão nesses lugares de mais difícil acesso. Tá? Então, houve, né, trouxe para nós, apesar de ser um momento muito difícil, mas isso é uma característica dos momentos difíceis, né? A gente tem que saber tirar as oportunidades desses momentos, e a gente tem feito isso, né, Daniel? Então, a gente acaba que se reinventa, que busca novos recursos, e a gente encontrou. E, com certeza, para a nossa prática clínica, isso é um recurso que vai permanecer, tá? Porque é viável, é efetivo. E os dados de pesquisas mostram que pode funcionar e tem funcionado, sim, para algumas famílias, para muitas famílias que resolveram adotar esse tipo de atendimento virtual, né? Dadas muitos ajustes, na verdade. E muita supervisão também para acontecer. Flávia, essa sua fala me remete, antes de passar a fala para o Daniel, uma reflexão que a gente tem dentro do grupo da psicologia escolar, que é esse lugar de cada um, né? E esse cenário convidou muitos pais, na medida em que havia um distanciamento, talvez assim, uma confusão de papéis nessa interlocução. O que é da escola, o que é da terapia-aula, das intervenções diversas, que a gente sabe que a intervenção com autismo vem da Fono, vem do TO, tem vários tipos de intervenções propostas para esse público. E a gente tem discutido muito sobretudo no nosso grupo pequeno, né, sobre essa crítica a respeito da terceirização da família aos serviços especializados, quando a família ela precisa estar engajada. Eu lembro muito do Carlos Gadia, muito conhecido, né, na área de autismo, falar isso. À medida que a família talvez não tenha condições de lançar mão de uma grande equipe, ela precisa se envolver, né, e ser capacitada para fazer as devidas intervenções técnico-científicas. Só fazendo um parêntese, só fazendo um adendo, eu observei, inclusive, que eu acho que é um dado generalizado, que o fato das famílias agora estarem convivendo um com o outro, né, de manhã, de tarde, de noite, os dias e as noites são iguais, né, e você tem que conviver de perto, acabou que o quê? Que as famílias estão discriminando muitos comportamentos que antes não discriminavam nos filhos, né? Tanto as potencialidades quanto os déficits. Então, estão mais exacerbados agora. As famílias conseguem ver o que a criança consegue fazer, o que não consegue, quais são os déficits, a extensão do déficit, né? Por isso é que, eu não sei se isso aconteceu aí da parte de vocês, mas eu acho que porque a gente voltou agora, então a gente tem uma busca enorme, né? Então, a gente vê uma procura pelo serviço muito grande. Por quê? Em função de quê? Flávia, então, apareceram mais autistas dos 3 meses para cá? Não apareceram mais autistas. Acontece que os déficits ficaram mais discrimináveis para essas famílias, né? Então, isso é um aspecto muito relevante. Toma consciência. Isso. É tomada de consciência. Isso. Bom,
A colocação da Flávia foi muito importante. A proposta aí de telehealth services, telehealth technologies, que é essa capacitação das pessoas, por exemplo, dos pais, de forma remota, é uma realidade que está se intensificando. Ela já existia, independente de pandemia. Porque, por exemplo, a gente identifica na literatura, por exemplo, estadunidense, diversas pesquisas que tiveram como foco a capacitação de diferentes populações para o desenvolvimento de intervenções baseadas em evidências, vamos dizer assim, da aba, né? Envolvendo aprendizes com autismo. Inclusive, não pensando apenas na situação lá de fora, a gente sabe que as universidades brasileiras, e você sabe melhor do que eu, né, Flávio, que o programa lá de teoria e pesquisa do comportamento é uma grande referência no desenvolvimento de pesquisas com foco em capacitação por meio de componentes lá do BST, Behavioral Skills Training, né? Com vídeo modelação, uma série de coisas para capacitar, inclusive pais, mães de crianças com autismo, tanto no processo de avaliar Temos uma funcionalmente vasta linha de pesquisa, né? isso, manejar comportamentos indesejados, realizar treino de comunicação funcional, desenvolver diversos repertórios em formato lá de tentativas discretas e outras possibilidades. E assim, nos Estados Unidos, a gente identifica algumas pesquisas recentes, por exemplo, antes mesmo da pandemia, de 2019, tem uma da JABA. Quando eu falo JABA, é um periódico de grande referência internacional, que é o Journal of Applied Behavior Analysis. Então, tem uma pesquisa que teve como proposta a capacitação de pais e mães de crianças com autismo em 8 diferentes países, em zonas rurais e outras regiões que eram regiões assim de difícil acesso por parte de profissionais supervisores bem formados. Isso. Então, essa proposta aí de telehealth services, o acompanhamento remoto, foi importante para melhorar essa questão do acesso, porque às vezes a pessoa não pode nem ir para um determinado país por questões políticas, por divergências culturais, por uma série de coisas, né? E aí eles envolviam, inclusive, intérpretes nesse processo aí, porque às vezes não falava a mesma língua. E os intérpretes, eles tinham que ter um conhecimento mínimo e princípios lá de análise do comportamento que a gente sabe que não é fácil. Na nossa realidade aqui, a gente trabalhou e trabalha com telehealth. Tem sido uma experiência muito bem sucedida, não com todas as famílias, mas a gente tem todo um trabalho com todo o rigor metodológico, que envolve um sistema de registro de dados por meio dos quais a gente mensura a precisão com que os pais realizam o ensino de repertórios importantes e aí a questão também do manejo de comportamentos problemáticos. Isso. Concordo com você na questão que você argumentou agora há pouco. Os pais eles vão tomando mais ciência dos problemas, porque eles estão mais próximos, e alguns, e aí a gente tem que compreender e se colocar no lugar, alguns eles parecem não conseguir reunir condições emocionais para poder realizar esse tipo de intervenção, e daí a gente tem que entender. A gente, levando em consideração que, em primeiro lugar, a gente é psicólogo, eu sei que, fora do país principalmente, não tem necessariamente uma relação com a psicologia. Mas, se a gente for levar em consideração o nosso caso de psicólogo, uma coisa que é extremamente importante quando a gente está interagindo com uma outra pessoa, por exemplo, o pai, é trabalhar lá com aquele princípio do acolhimento, né? Porque o acolhimento, sobretudo, num momento tão difícil como esse aqui, é muito importante para a gente dar a devida segurança para essas pessoas com as quais a gente tem essa proposta de formar para essas mediações aí tão importantes, né? Então, a gente tem registros assim, de práticas bem exitosas, no sentido da gente ter conseguido promover o empoderamento de vários desses pais, no sentido deles terem desenvolvido esse repertório de autoconhecimento, de que eu consigo ensinar o meu filho. Olha só que coisa interessante. A gente tem documentados registros de quê? De redução de frequências de comportamentos indesejados, porque eles aprenderam de uma forma mais adequada a fazer avaliação funcional. E a gente tem registros também de evolução em diversos repertórios importantes. E a gente faz até um comparativo
dos dados de evolução da criança, tendo como mediador pai ou mãe, por exemplo, e os E o dados da criança, terapeuta. uma componente terapêutica que a gente É. identifica uma correlação muito positiva. Sim, os Entendeu? dados também mostram isso, né? Que existe o componente do reforçador natural, né? Então, aquela história de Isso, reforçadores. Então, os pais têm um histórico aí de fornecer e de serem naturalmente reforçadores para essa criança, engajarem em atividades que são também naturalmente reforçadoras. As consequências são mais naturais e, por conta disso, isso. se tem uma, entre aspas, facilidade, vamos colocar entre todas as aspas, que a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Mas a probabilidade de se instalar o repertório é maior, né? Mais fácil. Agora, uma coisa também que eu quero dizer, da minha experiência, quando começou esse período de pandemia e que houve o decreto, né, do governador de que deveria haver suspensão de aula, de atividade presencial, de atividade de grupo. Então, todo mundo resolveu fechar tudo, né? Então, a primeira semana foi de pânico, foi tipo assim, e agora o que a Foi. gente faz, né? A segunda foi de dizer, ok, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, então vamos pensar, vamos botar a cabeça para funcionar, pensar fora da caixa agora. E aí, a terceira semana já foi implementando, assim que a gente estava trocando figurinha o tempo todo, né, Daniel? Então, já foi pensando Isso mesmo. nesse modelo de como é que a gente vai prestar esse serviço agora. A gente não está acostumado, a gente não pegou a gente de surpresa. E uma das propostas, muito que eu convidei as famílias, né? A gente convidou as famílias para participarem desse modelo. E aí, no primeiro momento, a gente ofereceu uma forma de, olha, o nosso serviço vai ser de acompanhamento. A gente quer entender o que está acontecendo na rotina da criança, para a gente poder trocar algumas informações, verificar o que a gente pode sugerir de atividades. No primeiro momento, a gente aqui não cobrou, eu não cobrei nenhum requisito no sentido de técnico, de ter que aplicar programas formalmente, fazer registro, porque eu entendi e eu vi também muito dos relatos das famílias que isso seria uma demanda a mais. E o momento eles não estavam conseguindo lidar com o que eles tinham, né? Tipo, Flávia, olha, eu até faço o que você está mandando, mas não é só até aqui. Eu acho que eu só consigo até aqui. Então a gente foi muito Sim. sensível, né? O nosso comportamento enquanto terapeuta também foi modelado, né, Daniel? Então a gente também teve o nosso Aconteceu com a gente comportamento também. modelado por essas famílias para a gente poder selecionar novos padrões de intervenção. E aí, como eu falo que esse tipo de modelo de intervenção remoto, esse modelo de intervenção virtual e de supervisão virtual, inclusive treinando pais, é um modelo que sempre existiu, predominou Sim. durante muito tempo, não é novidade para nós, né? Talvez Não mesmo. seja novidade para os pais, mas é um modelo que realmente precisa prevalecer. Inclusive, se a gente parar para pensar na história da inserção, vamos dizer assim, desse trabalho de análise do comportamento aplicado ao público com TEA aqui na nossa cidade, para não dizer o nosso estado, antes de você e eu, né, com doutorado, com qualificação nessa área para dar uma supervisão de atividades, Era assim. antes da gente seria aqui basicamente o que existia era esse acompanhamento de uma forma que em parte era remota. Então, pelo que eu sei, vários anos atrás, antes de existir alguém que morasse aqui, vinha às vezes um supervisor, uma vez a cada 3 meses. Às vezes os pais eles se reuniam para somar forças para trazer um supervisor para acompanhar vários casos. Aí tinha os acompanhantes terapêuticos aqui que eram capacitados. Treinados por esses supervisores. E boa parte do acompanhamento também era da forma remota, tipo por videoconferência, porque eles não tinham como vir sempre. Tinha esse detalhe também. Então a gente já tem Mas, na nossa área, já tem essa história, né? De teleatendimento, já tem essa história de supervisão remota, realmente não é uma novidade para nós, talvez seja novidade para muitas das nossas famílias que tiveram que agora assumir esse papel, querendo ou não, né? Muitos disseram, agora eu vou ter que fazer alguma coisa e vamos lá, me ajuda, né? Olha, eu quero partilhar agora comentários feitos pela
Poliana Gatinho, que sempre foi uma super querida, uma mãe super É verdade, super engajadora e engajada. defensora da causa, né? Super engajada e defensora da causa, ela colocou assim: João respondeu bem à terapia online. Inclusive, João aprendeu a mandar beijo e dar tchau sendo atendido de forma remota. É a É uma forma de videomodelação. É a Esse o mesmo. videomodelação atendimento. operando a nosso favor. Isso. E ela conclui assim, que concordando com vocês sobre essa forma de telehealth, né? É uma forma de expandir o atendimento ao interior do Maranhão, isso é muito importante, a democratização e o acesso, isso está no nosso código de ética, nós precisamos pulverizar, capilarizar isso nos municípios do Maranhão, É. onde os autistas estão tomando 5 medicações associadas e não melhoram o comportamento. E ela fala que porque dopar pessoas não é opção, é falta de opção. Né? Isso é muito importante, viu, Poliana? Eu gostaria de partilhar, já que a gente tem um pouco de tempo, também no lugar de fala de mãe, né, que a gente teve uma decisão assim, bastante favorecedora, a meu ver, ao desenvolvimento do Arthur. Ele já gostava muito de estar com os avós, ele ficou com o avô. E é uma coisa que a gente tem conversado muito na área da educação, como as orientações e análise do comportamento aplicada ao TEG, quando elas são restritas ao manejo de comportamento, né, a questões de como o professor pode lidar com a criança. Inclusive, depois vou falar um pouquinho desse manual aqui, que está disponível no site do Conselho, que tem um desdobramento aí sobre as questões da escola. E falando desse lugar de fala, o Arthur, ele preferiu, óbvio, nós moramos num apartamento aqui com metragem pequena, né, e criança de 2 anos, que é a nossa filha Valentina. Ele pediu que ele ficasse com os avós, porque lá, numa casa grande, no São Francisco, é Natal, Flávio, assim, grande, aquelas casas Não bem tem como estruturadas lá. concorrer, né? Não tem como concorrer, Não né? tem como concorrer. Piscina. Só que piscina, pula-pula, brinquedo, né? Escritório que ele fala que é a base dele, a base, né, de animais dele, que é Que o sorte serviço do dele. Arthur. E aí eu quero relatar a seguinte experiência que foi essa semana, né? No Arthur, como toda criança engordou e cresceu o cabelo, né? E aí eu estou insistindo, porque eu virei a cabeleireira da casa, insistindo para cortar o cabelo do Arthur, e ele entra num pânico, né? É um dos dobramentos, foi muito difícil fazer com que Arthur fosse ao cabeleireiro, e é muito custoso a forma de cortar o cabelo, e acostumou. Veio a pandemia, pá, voltou a ter essa sensibilidade nessa região dos cabelos, na área do crânio, etc. E ele sempre deu muito escândalo fora da linha. E eu lembro, assim, que papai, por questões culturais, ele sempre vacilava nos princípios de manejo de comportamento, né? Muito, porque afinal de contas, a avó quer paparicar e dá tudo. Lá em casa virou uma selva, ao invés de retirar os objetos de interesse restrito, que são animais, ele dava os animais. E a convivência com É ele avô nesses sendo 2 meses. avô, Poliana. Avô sendo avô. Não tem jeito. Exatamente, a cultura ela é muito forte. É isso que eu quero dar margem aquilo que eu estudo à luz do Vygotsky. O Vygotsky ele sempre foi um defensor, à luz do que ele estuda na defectologia do desenvolvimento, sobre a mudança social. Se a gente não interfere no social, pouco oportunizamos a adaptação de pessoas. E ele não vai falar dessa lógica adaptacionista, ele vai dizer que quem tem que sofrer interferência na natureza da mediação simbólica estabelecida do adulto, do outro mais diferente, com o público da educação especial, é o outro social também. E aí, para mim, a surpresa essa semana, eu fui pela terceira vez, foi essa semana, tentar cortar o cabelo do Arthur, e o papai, ele viu que ele estava dando escândalo e tudo, e o papai, ele foi firme, né? Fruto de quê? Várias ocasiões nós colocávamos os supervisores para fazer orientações de manejo de comportamento, e agora, no período de pandemia, ele resolveu aplicar. Por quê? Porque está chegando, está vivendo a contingência mais de perto, né? Como vocês falam. E aí o papai ele fez uma intervenção que o Arthur, claro, foi incrível. Ele se regularizou, ele saiu do pânico. O papai só disse 2 palavras: obedeça a sua mãe, 2 frases: obedeça a sua mãe e vai cortar o seu cabelo, que aqui em casa todo mundo cortou. Ele se regularizou, sentou na cadeira e disse: vamos cortar o cabelo, mamãe. Como que essa contingência de viver com a diferença potencializa a mudança daquilo que na sociedade é difícil de mudar? É igual à escola. Quando vocês vão, e eu vejo isso acontecer rotineiramente nos espaços escolares, vocês vão para as escolas, orientam os professores, as escolas estendem tapete vermelho, mas a transformação social lá não acontece. Né? E que é um pouco que a gente quis discutir nesse manual. E aí eu gostaria de que vocês, rapidamente, nós estamos correndo para o fim,
falassem um pouco das possíveis colaborações, já que nós estamos numa comissão de educação, relacionadas à análise do comportamento, nessa questão da inclusão escolar de pessoas com TEA nas escolas, para efetivamente nós pensarmos numa inclusão democrática e de direito para todos. Olha, quando a gente fala da questão da escola, né, eu vou falar de maneira geral, não vou falar nem da adaptação do momento de pandemia ou como é que vai ser o retorno. Mas ainda é uma trincheira, né, para os pais. Ainda é uma situação que tem gerado bastante polêmicas, ou a maioria dos pais ainda não estão totalmente satisfeitos em relação à inclusão dos seus filhos num ambiente regular de ensino. Porque realmente muito desse caminho ainda precisa ser pavimentado, né? Pavimentado com estrutura não só física adequada, mas, sobretudo, com estrutura humana adequada. E aí eu tiro um pouco o peso, Poliana, da responsabilidade das escolas, né? Porque a gente vê que profissionais com capacitação realmente para lidar com pessoas com autismo, a gente não tem muitos aqui, né? Então, eu tiro um pouco a responsabilidade, porque a gente tende a responsabilizar a escola, dizer a escola não está fazendo nada, né? Mas, gente, vamos olhar para o contexto social, vamos olhar para a nossa cidade, tá? O que pode ser feito? A gente tem recurso físico, a escola pode providenciar recurso físico, então uma sala adaptada, eventualmente se a criança precisar sair, né? Uma sala de intervenção diferente, uma sala de integração sensorial, que seja o que for, para trabalhar com multiprofissionais. Mas a gente tem recurso humano disponível para trabalhar cada um em uma escola? A gente não tem. A gente ainda tem briga aí no Senado para botar psicólogo nas escolas, entendeu? Para ter psicólogo, um psicólogo escolar na escola. Então, é um caminho que a gente tem que percorrer, tem que brigar. Aí a briga é dos pais e é nossa, né, enquanto profissional. A gente corre atrás para pavimentar muito bem, com asfalto bom, esse caminho, tá? Para a gente poder realmente garantir uma inclusão dessa pessoa com atraso de desenvolvimento no ambiente regular de ensino, tá? Porque realmente a inclusão, ela implica em várias questões, tá? Não é só colocar a criança no contexto, na sala de aula, que é o que muitos se acreditam, é colocar a criança na escola e ela tem que estar ali dentro daquela sala de aula, custe o que custar. Não é assim. Pelo contrário, como a gente vê, como eu observo em algumas vezes, uma criança que simplesmente está inserida dentro de uma sala de aula, sem um recurso humano, sem um treinamento, sem um planejamento adequado, eu tô ensinando ela padrões não apropriados de comportamento de fuga e esquiva daquele contexto, tá? Eu só estou cristalizando ou fortalecendo esses padrões, no lugar de estar ensinando comportamentos adaptativos ou comportamentos colaborativos, comportamentos acadêmicos ou sociais. Às vezes eu estou só fortalecendo padrões inadequados dessa criança. Porque, às vezes, o professor ele precisa tomar uma medida imediata em função da turma toda, né? E aí, para o bem, né? Para uma saúde organizacional, tanto daquela criança, da turma, dos outros e daquela criança, precisa haver um manejo imediato e, às vezes, esse manejo não necessariamente é o mais correto. É o que nós, analistas do comportamento, pregaríamos como certo, mas é o que eles têm ali, né? Então, a gente tem que lidar com essa realidade. Gente, é a realidade que a gente tem. Então, eu acho que o caminho a gente precisa multiplicar profissionais. Então, profissionais precisam se especializar. E aí, sim, agora eu chamo a escola para a responsabilidade. As escolas podem oferecer esse tipo de treinamento para os seus professores, para os seus pedagogos? Sim, devem. Eles devem separar, né? Separar treinamento, fortalecer esse tipo de educação continuada, para que os professores saibam como lidar nessas situações de manejo de crise dentro da sala de aula. Mas às vezes tem uma questão, Flávia, desculpa te interromper. Uhum. É importante, quando se fala dessa questão da escola investir na capacitação da sua equipe, dos professores e tudo mais, entender que isso não significa dizer que uma palestra sirva como uma formação, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu.
em várias ocasiões. E a gente sabe que isso é Acontece, insuficiente. é. Uhum. Problema. Eu tenho uma explicação, porque isso está ancorado nas políticas de inclusão, a capacitação de professores, capacitação da equipe técnico-pedagógica. Ela é lei, ela precisa ser cumprida. E as escolas operam pela lógica mínima, porque a certificação não vai qualificar. Não. Olha quantos anos um analista do comportamento passa, eu vejo no laboratório, estagiários e pesquisadores voluntários serem formados, com um nível de ansiedade, falta de habilidade enorme, e isso pouco a pouco vai sendo construído para dar competência e segurança no exercício profissional para uma intervenção bem sucedida. E isso não é regra, porque se tivesse fórmula mágica, eu acho que vocês já teriam feito o manual e estariam assim bem publicando isso como uma vacina. E não é, comportamento humano, ele não sucumbe a um conjunto de técnicas. Por isso que vocês mesmos fazem a crítica sobre esse viés tecnicista de replicar a técnica por replicar. Cada sujeito é único e o autismo deve ser diferente. Eu sei que o tempo já está acabando, mas só para finalizar, o desafio maior está porque é individualizado, né? Então não é uma coisa que você vai fazer que vai servir para todo mundo. Você tem que analisar cada caso, cada comportamento de criança tem uma função diferente. Então você tem que saber como você vai individualizar a sua intervenção. Seria necessário todo um trabalho conjunto, né, com interlocução entre as diversas pessoas envolvidas. E assim, as escolas e a equipe educacional normalmente ficam muito alheias ao trabalho que acontece em outros contextos. Então imagina, por exemplo, uma criança que é acompanhada numa proposta aí de aba, nesse formato por tentativas discretas, e as pessoas lá têm todo um acompanhamento rigoroso e sistemático com intervenções que são funcionais. E a escola, que é um ambiente que se propõe em parte a ser um espaço de generalização, quando a criança está lá, vamos considerar assim, o professor ele não tem conhecimento sobre suas potencialidades, sobre seus pontos fracos, sobre suas características, e não tem ideia desse repertório. Muito possivelmente a criança precisa de adaptação, mas não se faz uma adaptação. E aí, se a tarefa está muito difícil, isso acaba evocando mais comportamentos inadequados, né, quando a criança não compreende o seu papel, vamos dizer assim. A Poliana colocou aqui individualizado alguma coisa em relação ao coletivo. Quando eu falo individualizado, eu falo olhar para a criança. Ela pode estar num grupo, mas o ensino dela é individualizado, entendeu? Então, não estou falando individual, o atendimento individual à criança e o professor. Estou falando individualizado, no sentido de a necessidade específica daquela criança, ainda que ela esteja trabalhando com um grupo de 30, tá? Mesmo que ela esteja no grupo, o ensino dela, a intervenção dela tem que ser individualizada. Por uma questão de tempo, infelizmente a gente vai precisar encerrar e eu vou fazer alguns comentários sobre os comentários feitos aqui durante a live, que o Maurício aqui da Assunto CNP está me ajudando. A Poliana comenta que as mães acabam desistindo da escola antes de concluir o ensino fundamental, isso é fato. Eu sempre escutei do Daniel que fazer inclusão na educação, no ensino infantil, na educação infantil é fácil, quanto mais custo de resposta em função da complexidade da matéria, isso vai se tornando um problema na escola, e isso a psicologia escolar tem estudado de maneira crítica, e não vamos conseguir exaurir esse tipo de discussão, mas isso é uma verdade. E ela conclui, porque não tem mais confiança de mandar os filhos ainda quando eles não falam, né? E isso também é uma verdade. A Tereza faz uma pergunta extremamente complexa, não conceitual, a gente, inclusive, vamos preparar, nós vamos preparar essa live, né, em função da especificidade temática. Isso foi discutido, vai ser discutido amanhã na Comissão de Psicologia na Educação, que nós temos uma reunião a liderar, tá bom? Então, assim, eu gostaria, para finalizar, porque a gente, infelizmente, só temos esse recurso de 60 minutos, gostaria de agradecer a participação daqueles que estiveram aqui presentes, a participação da professora Flávia Neves, super competente na área da sua expertise, professor Daniel Matos, né? Ambos colaboram, reiteram, na Comissão de Psicologia na Educação do Maranhão para afinar isso e dar ciência ao nosso Maranhão, aquilo que se tem defendido, né? Isso eu acho que vocês vão cumprir um belíssimo papel no nosso grupo.
Essa live ela só começa o trabalho de vocês no nosso grupo e a gente acredita muito que essas informações que vocês, de forma tão brilhante, discutiram aqui conosco vão ser estruturadas, né, em normas técnicas, notas, tudo, enfim, para corroborar aquilo que vocês defendem. Para finalizar, que eu tenho ainda 1 minuto, eu quero dizer sobre as publicações que são existentes. Nós temos, assim, vocês têm uma vasta produção de literatura, obviamente indexada nos periódicos, né, nas plataformas de periódicos científicos de maneira geral, mas no site do Conselho nós temos 2 publicações específicas, né? Uma delas a gente construiu e nós cedemos os direitos autorais, tem essa carinha aqui, que a gente fez uma tentativa de deixar a coisa mais mastigada, mais fácil, de uma linguagem mais acessível a pais, mães, educadores, sobre a relevância da psicologia estar na escola, trabalhando nos processos de inclusão. E se chama Manual sobre Psicologia Escolar, Inclusão e Autismo, o psicólogo no processo de inclusão da criança com TED. E também o livro do Daniel, que é também tomado como uma referência aqui no Maranhão, ele está disponível em PDF no site do Conselho, no link Publicações. O Maurício ele pode disponibilizar aqui na live para vocês, tá bom? Mais uma vez agradeço a todos. Eu peço, essa live ela vai ficar gravada para todo mundo. Agradeço mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui conosco e a gente se encontra nas próximas lives para poder também trabalhar com essas temáticas que compareceram aqui, tá bom? Mais uma vez, obrigada, Flávia, Daniel. Obrigada, tchau, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Até mais. Tchau, professor. Discussão muito boa. Até mais. Até logo. Tchau, tchau.